bem-vindos a este vídeo. Meu nome é Ana Luísa, eu sou PCNP de Filosofia aqui da Diretoria de Ensino de Caieiros. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as emoções, mais especificamente emoções em época de pandemia. Afinal, é isso que estamos vivendo neste momento. Eu acho que a pandemia expôs o melhor e o pior de nós. Então, é muito difícil a questão do isolamento social, ficar em casa é bem complicado. Para quem tem filhos, então, eu não consigo nem imaginar, deve estar uma carga quase insuportável. Então, a gente tem que lembrar que é sempre importante falar sobre emoções, né, conhecer sobre o assunto. Então, é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho hoje. Eu vou começar citando uma frase que diz o seguinte: poderíamos dizer, em algum sentido, que não somos seres racionais. Melhor, e seria mais justo dizer assim, somos seres emocionais que raciocinam. Essa frase veio desse livro chamado História Clínica 2, Conhecendo os Personagens de la História, do Daniel Lopes Rossetti, que é um médico argentino e escreveu alguns livros muito interessantes. Todo o embasamento teórico desta apresentação veio desse livro do Daniel Rossetti, desse médico argentino. Então, saibam que quase tudo que eu vou falar aqui veio dele. Essa é a fonte, né, e o embasamento aí teórico de todo o trabalho. Olhar para a nossa história, a gente tem milhões de anos de evolução biológica. E aí, eu peguei um outro trechinho de frase dele, que eu vou citar agora para vocês, e vocês vão me dar licença, que essa eu vou ter que ler, porque a citação é muito grande. A segunda frase que eu separei para vocês é assim: nesses milhões de anos, a emoção nos tem acompanhado desde nossas origens mais ancestrais. Desde o início do início, a emoção sempre esteve, durante milhões de anos. Ao contrário da razão, a razão é um fenômeno de aparição recente na história da evolução do homem, quiçá de apenas ao redor de 150 mil anos. Super rápido, assim, gente, o que são 150 mil anos? Nada! Bom, essa frase, então, como eu disse, é de Daniel Lopes Rossetti e praticamente tudo, eu vou parar de citar o nome dele, porque praticamente tudo que eu vou falar com vocês hoje veio dele. E aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. Alguém pode morrer de tristeza? O que vocês acham dessa frase? Vocês acham que alguém pode morrer? E aí ele diz que sim. Na história da Argentina tem um personagem que ficou muito famoso. O nome dele é Henrique Santos Discépolo. Ele era autor de tangos, então ele era um grande poeta, músico, também trabalhou em alguns filmes, ele era um grande artista. E ele entrou para a história argentina com essa alcunha, morreu de tristeza, com este diagnóstico. E aí tem um tango do Discépolo que foi adaptado pelo Raul Seixas. A tradução da letra não é exatamente igual, o Raul fez algumas adaptações, mas assim, a base da música é muito parecida e é muito legal, pelo menos eu sou super fã de Raul, gente. Toca Raul, amo Raul. Tanto a versão do Raul Seixas quanto a versão do Discépolo se chamam cambalache. E aí eu tive que pesquisar o que era essa palavra, porque eu não tinha a menor ideia. E aí eu descobri que cambalache significa troca, barganha, né? E nos remete ao quê? A nossa esperteza de brasileiro, que quer se dar bem em tudo, que sempre tem um jeitinho, não é? Então, procurem lá a música, que ela é muito bacana. Então agora, a gente vai analisar um trechinho de um tango do Discépolo. Então aí vocês têm as primeiras estrofes deste tango, que se chama Uno. Lembrem-se que tradução nunca é fácil. E aí, você querer traduzir música ou poesia é mais difícil ainda. Então, por favor, me deem um desconto aí, eu fiz essa tradução, então, para o português. Então, tem aí uma tradução do tango Uno para vocês. Busca cheio de esperanças o caminho que os sonhos prometeram às suas ânsias. Sabe que a luta é cruel e muita, mas luta e se sangra pela fé que o obstina. Segundo o Rossetti, para a gente entender esse tango, entender a questão da tristeza, entender a questão das emoções, a gente precisa retomar 3 conceitos. E esses 3 conceitos são o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Eu vou falar assim para vocês bem rapidinho, uma coisa super resumida de cada um deles. Consciente. Para Freud, é apenas uma parte da vida mental. É a área relacionada com a percepção de si mesmo e do mundo real. Está relacionado à razão e ao pensamento. Inconsciente. Ao contrário, é toda aquela área do mundo psíquico que se mantém oculto e ou reprimido do mundo da consciência.
É o instintivo, o passional, o arcaico e o ancestral. É nele que habita o oculto e o proibido. Se rege pelo princípio do prazer, como o prazer sexual. E por último, temos aí o pré-consciente, que faz referência ao conteúdo do inconsciente, que como conteúdo latente pode se fazer presente no nível da consciência num determinado momento. É uma espécie de mediador entre o consciente e o inconsciente. Se tudo isso é muito novo para você, né, consciente, inconsciente, pré-consciente, não se preocupa porque isso não é fundamental. A gente não é psicólogo e ninguém tem a pretensão de ser. Então, o que importa mesmo é a gente tentar aprender um pouco sobre a questão da emoção e aprender a lidar melhor com ela neste momento. Então aí a gente vai voltar para a análise do nosso tango. E eu quero lembrar vocês que o um é a expressão máxima do todo numa coisa muito minúscula. Então quando a gente pensa no inteiro, é uma coisa muito doida, né? Então nós somos um, mas ao mesmo tempo que somos um, a gente é matéria, a gente é alma, a gente é pensamento, a gente é energia. Então tem tanta coisa nesse um que você fala, gente, uma palavra assim, ó, 2 letras, nada. E é muita coisa, né? Então aí a gente vai fazer a análise agora do tango. Então voltando à análise, um é essa integração aí do ser que eu falei pra vocês, que é esse todo. E aí ele vai dizer, busca cheio de esperanças o caminho que os sonhos prometeram as suas ânsias. Então, todas essas palavras desse trecho estão relacionadas com o quê? Com a questão da emoção, a esperança, o sonho, as ânsias, os desejos, tudo isso é o emocional. E aí, depois de tantas referências ao emocional, vem a palavra sabe, que é a única nesse trecho todo que faz referência à racionalidade. E depois ele já volta a dizer que a luta é cruel e muita, mas que ele luta e sangra pela fé que o obstina. Então luta, cruel, sangra, tudo isso está ligado ao emocional, como a fé também. Então a gente se acha super racional, nós nos achamos pessoas super racionais, a gente acha que a gente é a racionalidade de uma pessoa. E vejam que dentro da gente o que a gente menos tem é racionalidade. Então a gente não pode ter essa arrogância de nos acharmos tão racionais, porque não somos. Nós somos seres emocionais. E é por isso que é tão importante a gente cuidar das nossas emoções. Bom, e agora vamos a uma curiosidade. Você sabe qual é a cor que normalmente é associada à palavra emergência? E aí, Thiago? Vermelho. Então, por que o vermelho é a cor associada com a emergência? É por causa de uma antiga aprendizagem emocional. Quando as pessoas se machucavam antigamente, não tinha antibiótico, elas morriam. Então o sangue, ele sempre traz essa questão, né, da aflição, da agonia, da morte, da nossa mortalidade, que às vezes a gente gosta de ignorar também, não é mesmo? Então é por isso que essa é a cor ligada aí às emoções. Bom, gente, eu não sei se eu consegui transmitir o que eu gostaria neste vídeo, mas eu acho que a mensagem mais importante dele é que a saúde emocional, ela é extremamente importante. Nós não podemos nos preocupar só com a saúde física, com a dieta, se eu estou fazendo exercício. É claro, não me entendam mal, tudo isso é sim muito importante também. Porém, se eu não cuidar disso aqui, nada do resto vai adiantar. Então a gente é extremamente emocional, as nossas emoções influenciam muito mais do que a nossa racionalidade, apesar de a gente gostar de se enganar e achar que a gente é super racional. Nós não somos. Então eu gostaria de falar para vocês, se cuidem. Eu quero que vocês saibam que tanto a Diretoria de Ensino de Caieiras quanto a SEDUC estão extremamente preocupadas com a questão da saúde emocional, estão lançando projetos, fazendo coisas, teremos aí o projeto Acolhimento, estamos fazendo alguns cafés virtuais com algumas equipes das escolas, então a gente está tentando fazer o que está ao nosso alcance para ajudar. E você também pode fazer isso, né? Às vezes ou simplesmente ouvindo o outro, e o mais difícil e o mais importante, que é ouvir sem julgamento. Então eu acho que a gente não sabe muito bem como lidar com a tristeza. A gente vê alguém triste, a gente já quer animar a pessoa. Não, assiste esse filme, vamos dar risada, vamos contar uma piada. Mas a gente tem que entender que às vezes o ficar triste é necessário e é bom e é importante. Então a gente também tem que aprender a aceitar a tristeza como uma parte da vida. Porque se a gente ficar lutando o tempo inteiro contra ela, às vezes é pior. Quanto mais a gente luta, mais a gente se entristece. Então às vezes
sentir, viver aquela tristeza ali com todas as forças para depois finalmente liberar ela e voltar a sorrir. Lembrem-se, as coisas vão melhorar. Por favor, porque eu não aguento mais também. Então vamos acreditar que as coisas vão melhorar. O segundo recado mais importante, porque o primeiro é se cuida. E o segundo é não tenha vergonha. Se você estiver com depressão, se você estiver se sentindo mais triste que o normal, se você estiver tendo algum pensamento que não é bacana para você, procure ajuda. Psicólogo não é coisa de gente louca. E se for, a gente é tudo louco mesmo. Então vamos parar com essa besteira, vamos parar com essa bobagem e procurem ajuda. Tem muita gente aí no Instagram divulgando o serviço de psicólogos de graça. Se cuidem, fiquem bem, não tenham vergonha. É isso. Muito obrigada e até!